O que o futuro nos reserva? Muitas culturas e místicos deixaram profecias que apontam para 2025 como um ano de grandes mudanças. Desde eventos apocalípticos até transformações globais, essas previsões desafiam nossa visão do que está por vir. Mas o que podemos realmente esperar? Será que estamos prestes a testemunhar o fim de um ciclo? Ou uma nova era de renovação? Mas será que essas previsões são simples coincidências? Ou há algo mais profundo acontecendo? O mundo está realmente se preparando para uma grande mudança? Ou tudo não passa de interpretações exageradas e medos infundados? Vamos embarcar juntos nessa jornada para descobrir o que o futuro pode nos reservar. E se você está tão curioso quanto nós sobre o que vem por aí, inscreva-se no canal agora para não perder nada dos próximos capítulos e seguir essa investigação intrigante. Vamos juntos tentar entender o que as profecias de 2025 realmente significam para nós. Nostradamus é um nome que todos já ouviram, mas o que ele realmente previu para o futuro? Conhecido por suas centúrias enigmáticas, Nostradamus deixou uma marca na história com suas visões de guerras, cataclismos naturais e grandes transformações sociais. E o que ele dizia sobre 2025? Embora muitos interpretem suas previsões de forma vaga, algumas de suas centúrias mais famosas parecem apontar para acontecimentos globais e eventos dramáticos que podem acontecer nessa década. Nostradamus falava de grandes conflitos, desastres naturais e até mudanças políticas. Em 2025, segundo alguns estudiosos, ele teria previsto um ponto crítico na história humana, onde os destinos de várias nações poderiam se cruzar e a humanidade enfrentaria uma encruzilhada. Mas será que ele realmente sabia o que estava por vir? Ou as suas palavras, escritas há séculos, são apenas coincidências que tentamos adaptar aos nossos tempos? A verdade é que as interpretações sobre Nostradamus variam, mas as profecias continuam a influenciar muitos até hoje. O que podemos aprender com as palavras de Nostradamus? E será que sua visão do futuro está se concretizando? Vamos analisar mais profundamente o que ele previu e como suas palavras podem se conectar com os acontecimentos que estamos vivendo agora. Os maias são uma das civilizações mais fascinantes da história, e seu calendário é um dos legados mais enigmáticos que deixaram. A famosa previsão sobre o fim do mundo em 2012 foi amplamente divulgada, mas poucos sabem que, segundo o calendário maia, o verdadeiro fim de um ciclo ocorre em 2025. Mas o que isso significa para nós? A previsão não aponta para o fim da Terra, mas para o fim de um ciclo e o início de uma nova era. De acordo com o calendário maia, a humanidade estaria prestes a passar por uma renovação espiritual e até social, uma mudança profunda nas consciências e no modo de vida. Será que essa renovação está prestes a acontecer? Ou estamos apenas vendo uma interpretação equivocada das previsões antigas? Alguns estudiosos acreditam que essa mudança pode envolver grandes transformações sociais e ambientais, levando a um mundo mais consciente e equilibrado. Outros, porém, alertam para perigos iminentes como desastres naturais e crises globais, que poderiam marcar esse ponto de transição. A questão central é: 2025 será realmente o ano da renovação? Ou, assim como em 2012, estamos apenas diante de mais uma interpretação exagerada de antigas profecias? O mais intrigante é que, seja qual for a verdade, essas previsões continuam a influenciar a maneira como muitos enxergam o futuro. As profecias bíblicas sobre o fim dos tempos são talvez as mais conhecidas e temidas de todas. O livro do Apocalipse, em particular, descreve uma série de eventos cataclísmicos que aconteceriam nos últimos dias da humanidade. Muitos acreditam que essas profecias apontam para 2025 como um ano-chave no cumprimento das previsões. O Apocalipse descreve figuras como os 4 cavaleiros e os 7 selos, que simbolizam destruição e julgamento. Embora as interpretações variem, há quem acredite que esses eventos se alinham com o que está acontecendo no mundo hoje: desastres naturais, guerras e crises políticas. Para alguns, 2025 seria o ponto de inflexão, quando o mundo começaria a vivenciar essas catástrofes. Mas será que essas previsões devem ser lidas de forma literal? Ou estamos lidando com uma metáfora para o colapso social e ambiental que estamos presenciando em nossos dias? O Apocalipse também fala de um novo céu e nova terra, sugerindo que o fim do mundo como conhecemos pode dar lugar a uma renovação global, espiritual e social. Independente da interpretação, o fato é que o Apocalipse continua a fascinar e a gerar discussões sobre o futuro. Em 2025, muitos acreditam que estaremos mais perto de entender como as profecias bíblicas se conectam com os desafios que o mundo enfrentará nas próximas décadas. E você, o que acha? Estamos realmente à beira do fim dos tempos? Ou estamos apenas passando por uma fase de grandes mudanças? Edgar Cayce, conhecido como o profeta adormecido, é uma das figuras mais intrigantes quando o assunto é previsões sobre o futuro. Durante suas sessões de transe, Cayce fez várias previsões sobre o destino da humanidade, incluindo mudanças geológicas, crises globais e até um futuro de renovação espiritual. O que ele dizia sobre 2025?
Uma das previsões mais marcantes de Case envolve mudanças físicas no planeta, como terremotos, erupções vulcânicas e outras catástrofes naturais que poderiam ocorrer em determinadas áreas do mundo. Para Case, esses eventos seriam sinais de uma transição global, uma espécie de renovação da Terra, algo que daria início a um novo ciclo de vida para a humanidade. Mas não se tratava apenas de destruição. Ele também falou sobre o surgimento de uma era de luz, em que a humanidade poderia alcançar uma maior consciência espiritual. Segundo Case, 2025 seria um marco, quando começaria uma grande mudança na maneira como as pessoas percebem a vida e a espiritualidade. A questão é, será que essas previsões de Case se alinham com outras teorias apocalípticas? Ou seriam apenas ideias idealistas sobre a evolução humana? O fato é que suas palavras continuam a influenciar muitas pessoas que acreditam que estamos prestes a experimentar essa transformação radical. As profecias de Fátima sempre geraram grande fascínio, principalmente porque foram transmitidas por 3 crianças portuguesas que alegaram ter visto a Virgem Maria em 1917. Ao longo dos anos, as mensagens de Fátima foram vistas como um alerta para eventos catastróficos, além de um convite à reflexão espiritual e moral. Mas o que essas profecias realmente dizem sobre 2025? A terceira parte da mensagem de Fátima nunca foi totalmente revelada ao público, e até hoje existem especulações sobre o que ela realmente contém. Alguns acreditam que essa parte esconde um grande segredo relacionado a eventos futuros que aconteceriam nos últimos tempos. Muitos teóricos acreditam que 2025 pode ser o ano-chave para a manifestação de uma dessas profecias, em que a humanidade enfrentaria uma grande crise seguida de uma renovação espiritual. No entanto, a Igreja Católica sempre foi cautelosa ao discutir as implicações da terceira profecia. Enquanto isso, o Vaticano revelou as outras partes, que falam sobre a necessidade de arrependimento, paz mundial e unidade espiritual. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, as mensagens de Fátima não falam de um evento específico para o fim do mundo, mas de como os humanos devem se preparar espiritualmente para tempos difíceis. Será que 2025 é o momento em que essas mensagens se concretizarão? Ou estamos apenas interpretando sinais de forma equivocada? O que está sendo ocultado da população? E por que as autoridades continuam com tanto cuidado em revelar toda a verdade? Enquanto muitas profecias antigas falam sobre cataclismos e renovação espiritual, a ciência também tem suas previsões para o futuro, especialmente para o 2025. Embora a maioria das previsões científicas não seja tão dramática quanto as profecias apocalípticas, há mudanças significativas que podem impactar o planeta e a humanidade de forma irreversível. O aquecimento global e suas consequências são algumas das maiores preocupações para o futuro. A ciência climática prevê que até 2025, o planeta pode enfrentar eventos climáticos mais intensos e extremos. Terremotos, incêndios florestais, ondas de calor e desastres naturais que se tornam mais frequentes. Esses eventos podem ser atribuídos a alterações no clima provocadas pelas ações humanas, como o aumento das emissões de carbono e o desmatamento desenfreado. Além disso, os avanços tecnológicos também podem trazer mudanças profundas. Em 2025, as inovações em inteligência artificial, biotecnologia e realidade virtual podem começar a moldar uma nova era de descobertas científicas e sociais. A exploração do espaço também pode ganhar novos contornos, com missões cada vez mais ambiciosas, como a possibilidade de colonizar Marte ou enviar sondas para regiões mais distantes do sistema solar. Mas enquanto a tecnologia pode nos trazer grandes benefícios, ela também apresenta desafios éticos e sociais. Como podemos equilibrar os avanços tecnológicos com a necessidade de preservar o planeta? Será que a ciência nos levará a um futuro mais promissor ou a um colapso ambiental e social? Edgar Cayce, conhecido como Profeta Adormecido, fez uma série de previsões durante suas sessões de transe. Diferente de outros videntes, Cayce não se limitou apenas a falar sobre o futuro. Ele também fez previsões sobre o destino espiritual da humanidade e as transformações planetárias. Muitas de suas previsões estão associadas a eventos que poderiam acontecer ao longo do século XXI, incluindo mudanças geológicas e sociais dramáticas, com 2025 sendo um ano de grande transformação. Cayce falava sobre o aquecimento global e os cataclismos naturais, e muitos acreditam que ele previu um aumento significativo de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas nas próximas décadas. Segundo ele, essas mudanças seriam sinais de uma renovação global, onde a humanidade seria forçada a se adaptar e evoluir espiritualmente para sobreviver a essas grandes crises. Para Cayce, esses cataclismos não seriam apenas desastres físicos, mas também transformações espirituais, dando origem a uma nova era de iluminação e conexão universal. Cayce também falou sobre o despertar espiritual que acontecerá nas próximas décadas, onde a humanidade começará a se abrir para uma nova forma de viver
e se relacionar com o planeta e uns com os outros. Essa transformação, segundo Case, será impulsionada por novos conhecimentos e pela sabedoria espiritual que será acessada por todos. Ele acreditava que, em 2025, começaria um ciclo de renovação espiritual, que poderia ser a chave para salvar a humanidade de um possível colapso. Após explorarmos as profecias de Nostradamus, os maias, Edgar Cayce e outras figuras históricas, o que podemos realmente aprender sobre o nosso futuro? O que as previsões para 2025 nos dizem sobre as mudanças que podemos esperar? E o que devemos fazer para nos prepararmos? Essas previsões, sejam elas científicas ou espirituais, compartilham um tema comum. O futuro não está escrito, mas está sendo moldado pelas escolhas que fazemos agora. As profecias nos alertam para a necessidade de adaptação. Se realmente estamos à beira de grandes mudanças, sejam elas naturais ou espirituais, o mais importante será como reagimos a elas. Estar preparado, tanto em termos espirituais quanto materiais, parece ser a chave para atravessar esse período de transição. Além disso, as previsões de renovação espiritual e de um despertar coletivo indicam que, mesmo diante dos desafios, temos a oportunidade de criar um futuro melhor. O cuidado com o planeta, as ações conscientes e o desenvolvimento pessoal podem ser os elementos fundamentais para enfrentar os próximos anos com esperança e resiliência. Será que 2025 será um ano de transformações drásticas? Ou será apenas o início de um ciclo de crescimento espiritual e conscientização global? O mais importante é que não precisamos esperar passivamente. A escolha está em nossas mãos. Como sociedade, podemos moldar nosso futuro, fazendo escolhas mais sábias e mais conectadas com os desafios que enfrentamos. Se você ficou intrigado com as previsões e as lições que podemos aprender com as profecias, inscreva-se no canal para mais vídeos sobre o futuro, mistérios e muito mais.